A Bolívia pode, depois de mais de um século, ter um pedacinho de terra que vai conectar o seu território ao Oceano Pacífico. Será que vai rolar? Se depender do legislativo do Peru, acho que não muito, hein? Biden faz um discurso super importante na COP27, que é a reunião, a conferência entre as partes para definir uma luta contra as mudanças climáticas, inclusive sem a presença dos chineses. Que hoje a China é o país que mais polui a atmosfera, inclusive superando os Estados Unidos, e os Estados Unidos cogita, inclusive, findar as suas sanções econômicas contra a Venezuela. Se não todas, pelo menos uma parte. Olha o que a crise econômica e a crise inflacionária não faz com a geopolítica dos países. Notícias importantes também relacionadas a declarações oficiais da Rússia. A questão em Kherson está abalando com toda certeza, né, a geopolítica do conflito entre Rússia e Ucrânia. Hoje os ucranianos, eles comemoraram ali em tom de alegria, claro, né, a vitória sobre a cidade de Kherson. E o Peskov, que é o cara da comunicação da Rússia, diz que Kherson ainda pertence à Rússia. Estados Unidos anuncia que a Ucrânia tem sim intenção de fazer algum tipo de aliança de paz com a Rússia. Só que, claro, a Rússia tem que ceder a algumas prerrogativas, algumas exigências dos ucranianos. Se vocês querem entender um pouco mais do que eu estou falando, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue ainda no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, que lá eu estou sempre postando algumas notícias de geopolítica, atualidades e tal, e claro, tenho um contato mais próximo com vocês. Muita gente, galera, vem me perguntando, então vou deixar aqui, tá? Se você quiser contribuir para que eu continue produzindo conteúdos diários, você pode se tornar membro aqui do canal, ou também, estou deixando a minha chave Pix aqui na descrição. Caso você esteja confortável, pode fazer ali qualquer contribuição. Tamo junto. Belezinha, pessoal? Então, bora lá pro vídeo. O que está rolando aí de mais importante no mundo? Hoje a gente teve uma notícia super importante relacionado a mais um processo do legislativo peruano contra o presidente Castillo, por conta de um crime de agressão à pátria. Tá? Por que isso está acontecendo? Olha como os processos jurídicos eles sempre são motivados por questões políticas, né? O presidente Castillo, que é o presidente do Peru, ele foi eleito ali por um partido bastante de esquerda, ele inclusive é um militante da defesa, do sindicato, dos professores e tal, mas ele foi considerado tanto pelo seu partido como um traidor das suas causas, então o partido original dele também não gosta mais dele, e a oposição também não curte muito. Para vocês terem uma noção, hoje ele perdeu completamente o apoio. O Peru é um país com grave crise econômica, dos países da América do Sul. É o que mais sofreu com a Covid-19, com a pandemia, em número de mortes a cada 1.000 habitantes. O Peru é um país que está enraizado ali processo de corrupção, inclusive a própria Lava Jato brasileira também tem o dedinho ali no Peru, né, as nossas construtoras e tal. A gente, né, conseguiu exportar a nossa corrupção, tá? Enfim, né? Claro que o Peru também só tem a sua parcela de culpa. E o Castillo, ele já passou por 2 processos de impeachment e está correndo ali 6 processos de investigação, em questão de tráfico de influência, algumas coisinhas fiscais, tanto dele como da sua família. Ou seja, a popularidade baixíssima do presidente. E aí qualquer tipo de motivação, ela vai ser utilizada, claro, para tentar fazer um processo de saída do seu poder. Ele deu uma entrevista ali em janeiro, em que ele falava sobre a possibilidade da Bolívia ter um processo de saída para o mar. Por quê? No final do século XIX, rolou uma guerra do Pacífico, envolvendo, dentre outros atores ali, tá? Bolívia e Peru, e o resultado foi que o Peru ele perdeu uma partezinha do seu território, a parte mais ao sul, mas a Bolívia principalmente perdeu o acesso ao Oceano Pacífico. E galera, vocês entendem geograficamente o quão complicado é isso? A Bolívia, por exemplo, é um país riquíssimo em recursos naturais. Tem bastante estanho, tem bastante gás, tem bastante lítio, tem reservas bem importantes. Só que ele não consegue, a Bolívia não consegue hoje comercializar, pelo menos não diretamente com outro país, sem ter autorização de Chile, sem ter autorização de Peru, sem ter autorização do Brasil, porque não tem acesso ao oceano. Então, ou você comercializa com vizinhos, ou é um produto de tão alto valor agregado, que não é o caso da Bolívia, que vale a pena comercializar de avião, que não é o caso, entende? Então, geograficamente, não ter um acesso ao mar, isso é muito prejudicial. Pô, galera, talvez uma ferrovia no futuro que conecte ali, né, o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, conectando a América do Sul, isso poderia ser muito benéfico para o território boliviano, se, claro, passasse pela Bolívia, né? Tá? Mas, enfim, o Castillo, então, falou que ele ia colocar isso para a população. Pô, vamos colocar ali a população, ver o que a população quer. E ficou, né, essa entrevista lá do comecinho do ano.
né, um legislador ali da oposição, ele colocou junto ao parlamento que se poderia ser um crime de traição à pátria. Teve um processo de votação e 11 pessoas votaram favoráveis ao projeto de cassação do presidente pelo crime de traição à pátria e 10 votaram contra. E agora isso vai ser decidido pelo próprio parlamento, ou seja, é mais uma questão contra o Castilho. Para vocês terem noção da problemática que está acontecendo no Peru hoje, a governabilidade é zero do presidente, não tem apoio de quase nenhum partido, que a própria OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, costumam falar que é como se fosse uma espécie de ONU das Américas, né? Ela está pedindo para fazer uma visita para negociar com o parlamento e com o executivo peruano, para ver o que dá para fazer, para voltar um pouco a governabilidade no país. Peru, novamente, tá? Que infelizmente é um país arrasado por uma crise econômica e enraizado no parlamento, enfim, com um processo muito grande de corrupção. Inclusive, a própria Keiko Fujimori, ela acabou não sendo eleita, por quê? Porque a sua família, né, o Alberto Fujimori e tal, tem uma ligação muito forte ali com casos de corrupção. Também, né? Também um caso de corrupção. Hoje o Biden, ele fez uma declaração super importante na COP27, a COP que está rolando no Egito, inclusive, né? Era, claro, a fala mais esperada da reunião, visto que os Estados Unidos é o segundo país que mais emite gás carbônico para a atmosfera e é um dos que está ali entre os top que mais produzem tanto gás natural quanto petróleo. Não são as maiores reservas, né? Mas é a maior produção porque o consumo é gigantesco nos Estados Unidos. Muito urbanizado, muito industrializado e tal. E o Biden, ele começou pedindo desculpa pelo governo Trump ter saído do Acordo de Paris, lembrando que o Biden ele já voltou, né, para o Acordo de Paris, e reforçou que vai fazer de tudo para que até realmente 2045 os Estados Unidos ele atinja o processo de neutralidade de carbono, ou seja, o tanto que emite vai ser o tanto que vai ser sequestrado, saldo 0 a 0, e que consiga atingir as metas até 2030. Lembrando que o Biden, e aí de fato, né, ele teve várias falhas ali durante o seu governo, inflação, geopoliticamente bastante complicado, tal, né? Alguns deslizes em declarações, mas na parte ambiental, para as pessoas que colocam isso, né, como um grau de importância muito grande, ele aprovou um pacote, pessoal, de 350 bilhões de dólares, pautados ali nos próximos anos em mudança da matriz energética, em cuidar da questão do lixo, liberação de metano. Então, ambientalmente, é fato que o Biden ele está fazendo um projeto econômico e ambiental bem grande. Inclusive ele falou, né, que são coisas que não podem ser dissociadas. Um crescimento econômico ele tem sim que vir acompanhado de um crescimento também ambiental, tá? Talvez assim o ponto negativo tenha ficado a respeito da China. Se os Estados Unidos é o segundo que mais polui, a China é o que mais polui a atmosfera, até porque a China depende muito ainda da Manchúria, do carvão mineral produzido na Manchúria, para sustentar a sua indústria, seu comércio, a sua geração de energia, termoelétricas e tal, embora também seja o país que mais investe em fontes alternativas, a China é gigantesca, precisa de muita energia, claro, tá? E a China nem foi participar da reunião, nem foi participar da COP, tá? Então o Biden deu assim uma declaração que, claro, foi perfeita para os ouvidos de quem gosta das pautas mais ambientais. Hoje o Biden também, na verdade os Estados Unidos de maneira geral, declarou que pode acabar, pelo menos parcialmente, com as sanções econômicas à Venezuela. As sanções elas foram se somando nos últimos anos. Depois do processo do Hugo Chávez no poder, a nacionalização das reservas de petróleo, até que chegou em determinado momento que os Estados Unidos não reconheceu o Nicolás Maduro como presidente, e sim o Juan Guaidó, e aí praticamente todas as atividades econômicas elas foram suspensas, não só entre Estado americano e Estado venezuelano, mas entre empresas americanas e a Venezuela, né? O que os Estados Unidos está cogitando fazer agora? Permitir que a iniciativa privada dos Estados Unidos possa fazer parcerias com a estatal venezuelana, a PDVSA, e essa empresa privada americana é principalmente a Chevron, para aproveitar que a Venezuela está precisando crescer economicamente, lembrando, tá? A Venezuela ela está melhorando sim do ponto de vista econômico, a Venezuela está pleiteando, depois de muito tempo, um crescimento econômico, pasmem, tá? O que, óbvio, não ameniza em quase nada a situação, porque depois de mais de uma década aí enfim, né? Mas uma queda um percentual bem importante do seu PIB, o crescimento não vai reverter todo o prejuízo que foi feito, claro, mas a Venezuela está se abrindo um pouco mais. Pô, recentemente, até citei aqui para vocês, o Macron e o Maduro, eles se reuniram, e ó que o Macron nem reconhece o Maduro como presidente, reconhece o Juan Guaidó, né?
e falaram, não, você tem que visitar meu país, vamos estabelecer parcerias econômicas e tal. E os Estados Unidos também está vindo com essa prática. Tem muita relação também com geopolítica, não só questões econômicas para ter mais petróleo, para ter um petróleo mais barato. A gente sabe que hoje a Venezuela está se aliando bastante ao Irã, e o Irã é um grande inimigo geopolítico dos Estados Unidos, e inclusive anunciou ontem que está reforçando as suas posições militares. Míssil balístico, hipersônico, enfim, tá? E ameaça bastante parceiros dos Estados Unidos, Arábia Saudita, Israel, regionalmente no Oriente Médio. Caso venha a acontecer esse acordo, qual que é a esperança dos Estados Unidos? Que o petróleo pesado que é importado do Irã, e hoje refinado ali nas refinarias venezuelanas, ele possa ser não mais importado do Irã, e sim importado do México. Ou seja, reduzindo a dependência e a parceria entre Irã e Venezuela e diminuindo a influência do Irã na América Latina. Então tem todo um jogo geopolítico aí, e claro, né, cabe ao Maduro hoje, sabendo que o mundo está precisando de petróleo e que a Venezuela tem um sucateamento muito grande da sua infraestrutura, tem muitas reservas, mas não consegue produzir essas reservas, porque a empresa está de fato sucateada, aproveitar esse momento de disputa e receber investimentos, né? De novo, geopolítica é o mundo da hipocrisia. Sou seu inimigo ideológico até o momento em que você falar que vai me dar grana e que eu vou conseguir melhorar minha situação econômica, percebe? Então, né, geopolítica, sempre o mundo da hipocrisia. Hoje o Peskov deu uma declaração bastante enigmática, eu diria para vocês. A gente sabe que os soldados russos, eles abandonaram a parte ocidental de Kherson, ao ocidente do rio de Dnipro, e estão se aglomerando na parte oriental do rio de Dnipro. Ah, professor, isso é uma armadilha, eles vão atacar depois, não é porque eles estão muito enfraquecidos? É mera especulação. Você não sabe e eu também não sei. Talvez os generais russos e generais ucranianos saibam e a gente vá saber no futuro. Ou não, tá? Mas fato é que eles saíram. O Peskov disse que isso não é nenhum tipo de humilhação e deu uma declaração enigmática. Falou que, na verdade, a Rússia continua controlando Kherson, que Kherson é da Rússia, até porque foi feito aquele referendo que classificou Kherson, Zaporizhia, Lugansk e Donetsk como territórios da Rússia. Lembrando que a Rússia falou que qualquer ataque contra o seu território deveria ser respondido de acordo com a Constituição russa, ou seja, o uso de armas nucleares. Se eles estão abandonando um território que eles consideram que é deles, porque os ucranianos estão atacando, e os ucranianos até gravam um vídeo fazendo festa, dominando morteiros ali russos, o que a gente deve entender? Cara, desculpa, mas é difícil, né? Eu particularmente achei bastante preocupante, tá, essa declaração do Peskov. Eu não sei se estava querendo dar um migué, uma desculpinha ali, ou se ele de fato estava falando, não, que a Ucrânia está dominando o território russo e que isso pode ser alvo de futuros ataques. Lembrando que hoje o Estado americano também garantiu que a Ucrânia está motivada, sim, a fazer um acordo com a Rússia. Só que esse acordo com a Rússia, ele vai ter que vir de algum tipo de mobilização. Eu falei para vocês, o próprio Zelensky falou, ele mudou sua postura. Falou que ele não aceitava fazer nenhuma negociação com o Putin. Hoje ele já aceita, desde que o Putin aceite devolver integralmente todos os territórios ocupados, inclusive a Crimeia de 2014, dá uma recompensa financeira para a reconstrução da Ucrânia, e hoje está na casa de mais ou menos 700 bilhões de dólares, e julgar e punir os principais militares que participaram da ofensiva à Ucrânia. Cara, desculpa, né? Eu particularmente acho que isso não vai acontecer. E a chance que a gente tinha, que era a reunião do G20 em Bali, na Indonésia, o Putin anunciou que não vai participar. Ou seja, mesmo com essas declarações, o Peskov também fala que a Rússia está disposta a fazer acordo. Só falta os ucranianos demonstrarem boa vontade. A Ucrânia também falou que está disposta a fazer acordo. Só falta os russos demonstrarem boa vontade. A questão é que boa vontade para um não é boa vontade para outro. Então eu vejo muito mais a possibilidade de continuar o conflito do que propriamente um processo de paz entre Rússia e Ucrânia. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Curtiram aqui o cenáriozinho? Não estou em casa hoje, tá? Mas resolvi aqui gravar para vocês. Tamo junto? Galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Beijos, abraços e tchau, tchau.